Meus queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez nessa manhã para deixar uma reflexão bíblica para o meu e para o seu coração. E hoje Deus colocou um texto no meu coração bem conhecido que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 e diante, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve bonança. Meus irmãos, essa passagem vai relatar de fato que Jesus estava na beira do mar da Galileia, junto com os seus discípulos. E o texto vai dizer que Jesus ele sente a necessidade de atravessar o mar. E no versículo de número 37 diz que quando eles estavam na beira do mar, em cima do barco, se levantou um grande temporal, que as ondas começaram a ficar agitadas, um grande temporal que o vento começou a ficar agitado e que os discípulos começaram a ficar nervosos. Glória ao nome de Jesus, porque a tempestade ela era tão grande, a tempestade ela era tão agitada, que o barco começou a se mover para lá, se mover para cá, como se fosse afundar. As ondas subiam por cima do barco, mas o que me deixa mais interessante é que em meio a essa tempestade, em meio a essa agonia, Deus ele estava dormindo em cima do barco. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a ficar nervosos, glória ao nome de Jesus, e o discípulo vai acordar Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos estavam querendo dizer para Cristo: Mestre, nós vamos morrer. Mestre, nós não temos como nos salvar. Glória a Deus. Mestre, o Senhor não vai salvar a gente, o Senhor está dormindo em meio a essa tempestade. Aleluia. Mas a Bíblia diz que no versículo de número 39, Jesus, ele desperta do sono e diz: Mar, cala-te, e vento, aquieta-te. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe, meus irmãos, naquele momento os discípulos achavam que ia morrer afogado. Quem sabe naquele momento os discípulos pensaram que Jesus iria falhar com eles, que Jesus iria desprezá-los. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus ele estava em silêncio porque ele estava trabalhando. Aleluia. E só foi Jesus se levantar e dar ordem ao mar e ao vento para que se aquietasse. Aleluia. Então, muitas e muitas das vezes na minha vida, na tua vida, está acontecendo uma tempestade. Aleluia. Está acontecendo um temporal. E a gente começa a perder o controle. A gente começa a ficar nervoso, ficar com medo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele está trabalhando em silêncio. Porque silêncio de Deus também é resposta. Então nessa tarde, se você está sentindo o que aqueles discípulos sentiu, se você está com medo por causa de alguma situação, por causa de alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer, eu quero dizer para você para que você se acalme. Aleluia. Quero dizer para você para que você descanse o coração, porque Deus está vendo tudo. Aleluia. Em algum momento da tua vida, Deus vai se levantar e vai dar ordem para essa tempestade, para esse mar se aquietar na tua vida. Glória a Deus. Então veja que aqui na palavra de Deus, os discípulos acharam que iria naufragar, acharam que iria perecer,
que Jesus não iria ajudá-lo, que Jesus não iria salvá-lo, mas Jesus só foi dar ordem ao mar e ao vento para o vento se calar e o mar se aquietar, e houve bonança. No final do versículo diz: e o vento se aquietou e houve bonança. Então vai haver bonança na tua vida. Essa tempestade, essa luta é passageira, glória a Deus. Porque Deus brevemente irá se levantar para acalmar essa tempestade na tua vida. E que essa pequena reflexão possa ficar no teu coração e que Deus te abençoe.